Eu primeiramente peço licença, né, aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, né, faço reverência aqui, né, a todos que me antecedem, né, nesse caminho sobre a Terra, em busca das suas realizações, né, por um mundo melhor, por uma humanidade melhor, por se autorrealizarem, então peço licença, né, a vocês todos que estão aqui e aos meus ancestrais, né, Kobá, Laroye, Emojubá. Bom, o objetivo aqui, pessoal, é a gente trabalhar um pouco, né, a desconstrução de todos os estereótipos negativos de séculos de racismo, né, não só no sentido étnico, racial, mas também um racismo epistemológico, né, de uma série de injustiças e apropriações cognitivas, né, que são impossíveis de serem reparadas, né, em termos de injustiça, né, falando materialmente. Mas, do ponto de vista da educação, a gente trabalha com a perspectiva, né, de sempre, a partir da dialeticidade, do que nos é oferecido pela possibilidade do pensamento, das experimentações, né, a partir disso, tentar combater, desbastar, né, reposicionando um pouco, né, das imagens que foram apagadas, né, das presenças que foram exiladas, né, enfim, de todas as memórias que foram injuriadas, né, vilipendiadas, e que precisam ser resgatadas de alguma forma, né. Então, o objetivo aqui de se falar de uma filosofia da ancestralidade, nessa perspectiva africana, afro-brasileira, a partir da evidência em Exu, né, nos posiciona exatamente nesse entendimento, nesse compromisso, mais do que nesse entendimento, nesse sentimento, né, de que é possível, a partir dessas epistemologias de pertença, né, a esses referenciais marcadores subjetivos de africanidade, de presença africana, né, entre nós também na nossa composição de pensar, de ver, né, de sentir, de atuar no mundo, a reestruturação, né, ou pelo menos assim, o redimensionamento, se não a reestruturação do ponto de vista formal, pelo menos o redimensionamento do que seriam as nossas práticas aqui na atuação na academia, né, no sentido antirracista, no sentido de abrir, né, possibilidades a outros referenciais, né, a multireferenciais, né, de reflexão, de entendimento, né, e de fazimento, né, filosófico. Tá? Então, nesse sentido, a gente parte do lugar do questionamento das amarras da colonialidade, né, na apresentação do sistema de pensamento, a partir dessa tradição ocidental, né, e procura colocar em evidência exatamente como é possível, a partir da nossa perspectiva aqui periférica, menor, né, dissituada, né, ainda assim, a partir do que nos inspira o Orixá Exu, tentar praticar ações, né, educacionais antirracistas, né, e apontando o que seriam, né, essas práticas filosóficas, né, antirracistas, no sentido de na própria presença de Exu, reposicionar e potencializar esse lugar, não é? E essa propriedade que ele tem como um grande agente de transformação, né, e de movimentação, né, do nosso entendimento, do nosso pertencimento, da nossa percepção, né, da nossa presença no mundo. Tá? Então, isso vem no sentido de atender, né, aos dispositivos da Lei 10.639, que semana passada completou 20 anos, né, mas o saldo que a gente tem do cumprimento da implementação dessa lei está muito longe do que de fato, né, foi ideado, né, pelo legislador, no sentido de trazer, né, a nossa história como sendo uma história, né, afrodiaspórica, uma história de presença e de pertencimento, de marcadores, né, civilizacionais, subjetivos, filosóficos de origem africana, né, a lei ficou muito aquém de realizar isso, né, reduzindo-se em boa medida a um didatismo, né, a referenciais que, na melhor das hipóteses, sob a avaliação de diversos pesquisadores, entre eles Kabengele Munanga, né, Sueli Saraiva, enfim, vários, vão dizer que o resultado, o saldo da lei, fica muito a desejar, é muito aquém, porque o sentido de nós nos entendermos, nos descobrirmos a partir dessa matriz africana ficou a meio termo. Tá? Mas eu não vou entrar muito nessa discussão. Como vocês leram o texto, né, e assim, eu falei para o Emiliano, eu fico muito nervoso de falar para vocês, né, porque eu tenho uma reverência enorme pelo Emiliano, ele diz que é só para a gente bater papo aqui, mas de fato, eu fico um pouco nervoso, né, para ser sincero com vocês, né. Mas para situar, então, a leitura, né, e a discussão a partir do que vocês já leram, né, ou se não leram o texto todo, pelo menos alguma coisa, né, buscaram a respeito da temática do texto, né,
Eu acredito que o que é inicialmente importante é a gente situar quem é o Orixá Exu, obviamente, né, para quem não entende Exu para além, né, de um culto, de um assentamento, né, nas religiões de matriz africana, né, ele tem uma representação que vai para além, né, desse aspecto litúrgico, né, ritual, né, do culto africano, apesar de a origem, né, a base ser essa. No entanto, a gente pode entender, ou a gente pode usar da agência de Exu, né, nessa perspectiva de, na condição de ele estar próximo à nossa humanidade, refletir a condição, né, liminar da nossa humanidade, no que há de indecisão e no que há de potencialidade sobre as nossas condições de conflito e instabilidade, né? Ele pode, portanto, instar, né, a partir de novos referenciais da comunicação, da inteligência, a partir da sua versatilidade, da sua diplomacia, da sua alegria, da sua sensualidade, né, da sua malandragem, do apetite voraz que ele tem, ele pode nos inspirar, ele pode nos instar, né, a termos outras preocupações, né, com relação à vida, ao corpo, né, e à filosofia que a gente produz a partir disso, né, a partir do corpo, do entendimento do lugar desse corpo e das possibilidades com esse corpo, tá? E digo isso porque Exu vai nos ensinar, como é que eu poderia dizer, exatamente que não existe uma maneira certa de se aprender ou de se fazer aquilo que é necessário, né? O que a gente entende como necessário, portanto, não é estabelecido a partir de um diagnóstico ou da compreensão, né, do equacionamento de uma crise, né, como o estabelecimento de um limite, né, de uma volta paradigmática, como tem sido na tradição do pensamento ocidental, né? Nós entendemos o que é necessário, né, como sendo algo que tem que ser, entre aspas, atacado, né, como um procedimento administrativo, né, no equacionamento, na composição de interesses, né, enfim. E o que é necessário, né, do ponto ou da perspectiva do sentimento do que nos proporciona um pouco, né, essa referência a Exu, o que é necessário não é aquilo que está num ponto de inflexão, por exemplo, ou numa crise, ou num limite, ou na necessidade de estabelecimento de novos paradigmas, né, novos horizontes de entendimento. Não é exatamente isso. O que é necessário vem, na verdade, como um fluxo, né, vem, na verdade, como uma experiência, né, que é dimensionada dentro do todo, do qual nós estamos como um elemento que não se distingue, né? Nós temos uma consciência, uma individualidade, mas ela só se percebe assim na condição de estar no mundo e de estar junto aos demais. Basicamente, essa é a composição fundamental de qualquer sabedoria tradicional africana, né? Do que a gente vem estudando, do que a gente vem percebendo aí ao longo dos últimos poucos anos, né? Tá? Então, nesse sentido, Exu, né, para além de qualquer juízo de valor ou qualquer juízo crítico, né, acerca do que é necessário por bem ou por mal fazer, aquilo que é necessário se estabelece como uma condição, né, diante da qual a gente perde o fôlego, a gente perde a vida e diante da qual ninguém foge, né? Então, esse lugar que a gente escolhe aqui por chamar de encruzilhada, né, nesse lugar, Exu é aquele agente que vai possibilitar, portanto, uma reinvenção, né? Não exatamente um recomeço, mas você aurir um novo ímpeto, né? Uma nova disponibilidade, uma nova abertura, para, diante do que se estabelece inicialmente como um caos, haver novamente uma abertura, uma disposição, né, uma reinvenção, às vezes em formas, né, em modos, em perspectivas completamente diferenciadas daquelas às quais antes a gente estava, para bem dizer a verdade, viciadas, né, e que a gente julgava e legitimava como sendo a normalidade, né? Então, nesse sentido, a gente não pode usar como categoria, né, a paradigmatização, não sei falar essas palavras complicadas, professor Emiliano, né? A gente não pode usar como referência aqui, né, os paradigmas de instauração e de composição de crises, né? Nem no sentido epistemológico, nem no sentido ético, né? Enfim, tudo que é, portanto, convulsão, que a gente experimenta como crise, que anuncia o fim do mundo, né, para Exu nada mais é do que um momento, né, muito necessário, tá? E que, diante do qual, sim, vai exigir extremamente a nossa atenção, radicalmente a nossa atenção, né? Mas numa perspectiva de que a gente busque viver da melhor forma possível, né? Mas sem entender, né, que tudo que foi originado ou que está como consequência do que está posto e entendido como crise, né, não necessariamente se deve a um erro, né? Não necessariamente se deve a algo que a gente deve perceber
como alvo de uma condenação, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu estou sabendo me encontrar para saber expor isso para vocês. Mas antes da gente entrar um pouco mais nesse sentido, né, nessa percepção filosófica, né, de Exu como agente, eu gostaria de situar um pouco, né, quem é Exu, tá? Exu é aquele orixá pelo qual ninguém inicialmente, né, no panteão iorubano, né, dava nada. Ninguém dava nada por Exu, né? No entanto, ele é aquele que ele não se incomoda, né, com julgamentos nem com preconceitos a seu respeito, né, de início, tá? Às vezes ele se vinga, né, de uma maneira muito justa daqueles que pretendem menosprezá-lo, enganá-lo, né, bancar os espertos, né, quando isso tem o propósito de estabelecer uma lição, de mostrar que não é nada daquilo que o sujeito pensa, tá? No entanto, sem vaidade, né? Mais do que ninguém, Exu é o orixá que vai se dedicar àquilo que precisa ser feito, aquilo que necessariamente tem de ser feito, né? Há uma obrigação que tem de ser entregue, que tem que ser cumprida, né? Por isso ele é conhecido pela rapidez, pela agilidade, pela paciência, pela atenção, pela dedicação, né? Então, não existe nada impossível para Exu. Exu consegue fazer e desfazer, não é qualquer situação, né? Isso está presente em todas as lendas, né, às quais nós temos acesso, né, que foram compiladas por alguns pesquisadores, como o Reginaldo Prandi, entre outros, né, e que a gente consegue compreender, digamos assim, né, a composição desse arquétipo de Exu como a representação dessa capacidade móvel, né, rápida, versátil, né, baseada na atenção, na dedicação, né, na paciência, na observação constante, né. Então, Exu é aquele orixá que não perde a fé em nada e ele nos transmite essa condição de sermos iguais a ele, né? No sentido de estabelecermos, de firmarmos uma fé na possibilidade da realização de tudo, do que quer que seja, né? E ele faz isso com obstinação, e ele nos ensina essa obstinação, né? Mostrando que ainda, apesar de tudo, tudo é possível, né? É, Então, nesse sentido, né, e aí já misturando, eu não consegui organizar bem a apresentação, né, já misturando, quando a gente fala da questão das limitações humanas, né, a gente não está falando do termo da possibilidade da ação, né, ah, do que está estabelecido como uma proibição, né, mas é como aquilo que a gente não consegue ver e nem perceber como realidade, né? E que, portanto, não está presente como um elemento de análise, né? Como algo a ser bem equacionado, a ser bem disposto, localizado num discurso, né? Em que nós tivéssemos condições de estabelecer um debate, um diálogo, né? Uma conversa, né? Então, nos faltam esses elementos porque nos falta a condição de acesso a essas experiências, né? E nisso está a galhofa, está a ironia, né, de Exu, né, a percepção de Exu como um trickster, né, como aquele que causa confusão, né, que debocha, né, porque exatamente ele nos faz perceber que essas limitações, que essas nossas limitações, né, e a possibilidade da superação delas está, digamos assim, e nós vivermos bem aquilo que nos parece ser a crise, mas que, na verdade, é o que, na língua iorubá, nós podemos chamar de odurudu, não é? Que é exatamente um princípio incriado, né, do caos, é o fim de um começo, né? É o fim daquilo que nos parece ser um começo, ou o fim daquilo que nos parece ser um entendimento estabelecido, né? E que se sobrepõe, né, como um julgamento, né, definitivo. Então, nesse sentido, Exu vai ser sempre aquele que vai dizer, né, aos que foram vencidos pelos argumentos dos mais fortes, né, que existe possibilidade de subverter aquilo ali. Que aquela verdade que está dita, né, e entronizada, ela não é absoluta, né? Ou que aquela condição ela não está ad eternum, como se quer fazer acreditar, né, no mundo, né, e que ela não se estabelece como uma condição definitiva, né? Então, para todos aqueles a quem parece que a fé está perdida, Exu vem galhofar, né, dos opressores e vem dizer, né, aos humilhados, aos subalternizados, que esperem e que saibam agir, né?
E aí, nesse sentido, isso tem tudo a ver, não é, com a percepção da necessidade da gente entender uma filosofia africana e afro-brasileira, não é, como uma filosofia de construção de referenciais de resistência a todas as opressões racistas de formação, né, das estruturas da sociedade, de uma sociedade como a sociedade brasileira, tá? Então, a colonização e o racismo impõem, né, aos africanos, né, e aos descendentes africanos, aos afrodiaspóricos, a condição de se assimilarem, né, para sobreviver, assimilarem as condições estabelecidas ao status quo, né, de um mundo brancocêntrico, né, ocidental logocêntrico, né, em que o poder da verdade está na palavra bendita, né, e bem estabelecida a partir de uma força, né, que se determina como fundamento das instituições. Então, historicamente, né, as populações negras são submetidas à condição de assimilarem, né, esses sistemas e as suas verdades. No entanto, isso é feito numa conta muito estratégica, numa conta que foge completamente à análise do olho branco clínico, né, julgador, né, e racista. E essa assimilação, na verdade, né, nas práticas, nos modos, né, dessa resistência, que Abdias Nascimento vai traduzir como um quilombismo, né, trazendo aí a tradição de toda a sabedoria banto, né, para a gente entender e tentar superar as desigualdades da sociedade brasileira, não a partir de uma revolução na perspectiva marxista, né, mas de uma percepção de que existe uma maneira de implodir esses modos de humanidade que são racistas e opressivos a partir do que ele chama de aquilombamento, né, e que nada mais é do que, no íntimo, a gente negar todos os valores que estão, né, estabelecidos aí como inadiáveis, urgentes, importantes, né, é um outro mundo, é uma outra dimensão. Então, nessa assimilação, na verdade, o que o negro faz, né, o que a população negra faz? Né? Aos modos dessa assimilação, a população negra produz uma série de dissimulações, da assimilação à dissimulação, né? Então, a população negra, né, ela aparentemente está assimilada, mas ela dissimula essa assimilação. Isso aí é um conceito com o qual, é um conceito não, é uma ideia, né, uma perspectiva com a qual estou trabalhando a filosofia do Exu, né? Então, nesse sentido, o Exu vai ser aquele que vai permitir a gente subverter de maneira inteligente, né? De maneira paciente, sabendo esperar a ocasião correta, né? Para se dar uma boa rasteira e se virar a banca, né? Se virar o jogo, né? Se transformar uma situação que antes parecia irreversível, tá? Nesse sentido, para a gente pensar propostas educacionais, ou para a gente pensar uma reformulação, um redirecionamento do pensamento e até do currículo de filosofia, né, nós precisamos entender inicialmente que, do ponto de vista histórico, né, a partir da perspectiva implantada pela Lei 10.639, o que se precisa materialmente, né, e aqui todas as análises marxistas elas são muito importantes e muito válidas, precisamos de justiça social, né, nós precisamos materialmente, né, cuidar e criar as condições para que essa presença, essa cultura afro-brasileira, africana, né, que está determinada como objetivo da lei, né, tenha condições não só de reconhecimento, né, estabelecendo aí a possibilidade do culto, né, a diversidade, eu gosto de usar a palavra culto, e às vezes fica um pouco embaralhado, né, mas o culto no sentido do reconhecimento e da valorização, tá? Então, na perspectiva, assim, de que existe uma carência, né, dessa filosofia, no próprio entendimento de quem nós, que estamos nessa sociedade brasileira, né, baseada no racismo, de quem nós somos, né? Então, entre opressores e oprimidos, né, existe uma dinâmica infinita e, né, imensa em torno da qual essa filosofia da ancestralidade, né, que eu gosto de trabalhar a partir da perspectiva de Exu, né, pode nos trazer outras respostas, para além, né, da evidente, da patente desigualdade, né, baseada em termos étnico-raciais. Bom, e por que isso, né? Porque o Orixá Exu, né, ele vai nos permitir exatamente entender o ontem, né, o hoje e o amanhã, né, e de uma perspectiva nem sincrônica nem diacrônica, né? E aqui é que tá o que aqui é o que é interessante, né? Bom, para não tratar de uma questão ontológica, que não é o objetivo aqui, né, de discutir uma filosofia, a partir, por exemplo, do que o professor Renato Nogueira faz, né, do baraperspectivismo em contraposição ao logocentrismo, em outra oportunidade a gente pode até falar sobre isso, né,
mas diante do que a gente vive aqui no Brasil, como consequência de uma democracia racial, né, de uma cultura da miscigenação, da igualdade disfarçada, né, na chantagem da cidadania, né, a gente tem um racismo que é chamado pelos pesquisadores, né, de racismo à brasileira, ou de racismo camuflado, né? Então, nesse sentido, pensar uma filosofia, né, num contexto decolonial, né, em que a gente invoca a presença de Exu, né, para entender que a cultura afro-brasileira, afro-referenciada, ela está muito mais presente, né, nas nossas formas, né, nas nossas composições, né, de pensamento, de ser e estar no mundo, do que a filosofia ocidental. Isso possibilita entender, né, isso possibilita à juventude, sobretudo à juventude, entender, né, que elas podem ser jovens melhores, né. E aqui eu penso no desenvolvimento, eu penso não, na verdade, quem pensa isso é o professor Renato Nogueira, que eu estudo, né? Então, a gente pensar essa filosofia como uma filosofia que vai trazer não uma resposta, mas inspirar uma situação, uma condição de vida para a juventude, que ela possa se enxergar a partir de um pertencimento que tem uma história, que tem uma tradição, né? Que existem linhagens, né? E essas linhagens foram as que foram trazidas e roubadas de África para cá pelo sistema de escravização. Né? Então, tudo isso é muito importante para a gente entender a integridade, né, da humanidade do povo brasileiro, né, contra todo esse vilipêndio, né, do racismo, né, estrutural ao longo da nossa história. Então, essa contribuição fundamental, essa filosofia nessa perspectiva teria a dar, né, para o ensino, sobretudo nas escolas. Né? Bom, isso, resumidamente, é mais ou menos, mais ou menos isso. Né? Procurando entender um pouco o que seria essa filosofia de Exu, né, essa filosofia da ancestralidade africana, né, e afro-brasileira, a gente teria que dizer que é uma filosofia que está ritualmente, né, porque eu não gosto de usar muito a palavra fundamental, né, ela está de maneira mágica, de maneira corporal, como uma energia, como uma invocação, como a manutenção de uma energia vital, né, que é o que determina a nossa presença, a nossa constância, aqui, né, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais também, né, e isso está ligado à circularidade, né, à ancestralidade e à alacridade, né. Essas são experiências fundamentais, né, que nos são ensinadas por Exu e que permitem a abertura para a comunicação do nosso pensamento, das nossas percepções, do nosso ser e da condição desse ser no mundo, né, a partir de uma perspectiva do encantamento, né, e não mais da racionalidade, né, mas do encantamento vital, né, a partir desses referenciais de saberes africanos e afro-brasileiros no mundo, né, e voltados ao mundo, contra as suas injustiças, as suas violências e desigualdades, né? Saberes esses que têm que ser vistos, né, como algo justamente presente nessa encruzilhada, né, histórico-cultural africana, né, de violência, de desigualdade, de escravização, de racismo, né, mas que nos permite perceber essa ancestralidade também, né, como uma experiência, né, que se alimenta, né, dessa sabedoria africana, como diz Abdias Nascimento, né, de urdir, né, a nossa realidade, né, todos os dias, a partir de uma presença, né, que não está inscrita nos livros, que não está corroborada pelas instituições, nem no que é dito na mídia, mas que pode, né, a partir da intimidade do nosso culto e da nossa percepção, nessa ligação constante e forte com a ancestralidade, né, fazer com que essas pessoas negras permaneçam, né, e consigam continuar a se reinventar, né, a se proporem a estar no mundo a partir dos seus próprios referenciais de humanidade. Né? E Abdias Nascimento vai dizer que isso não é uma utopia, né? Que é uma utopia no sentido, são palavras dele, que estão no livro dele, Quilombismo, né? É uma utopia no sentido de que isso ainda não é algo disseminado, porque ainda não existem forças, né, que tenham, digamos assim, né, permitido, né, com que essa vivência, essa cultura, né, do quilombismo, do aquilombamento, né, se disseminasse, contagiasse mais mentes e corações. Mas ele disse que esse é um trabalho do movimento negro, esse não é um trabalho do governo, esse não é um trabalho das instituições, né? É um trabalho que o movimento negro vem fazendo, né? E a gente verifica, e aí é um outro capítulo, é uma outra história, né?
a gente verifica que, de fato, tudo que a gente tem de maior e de importante, né, que vem sendo destruído, notadamente ao longo do último governo, né, foi resultado das lutas históricas do movimento negro, né, sobretudo no que a gente conseguiu com relação às conquistas da educação. Então, Abdias Nascimento não estava errado, né? O movimento negro, ao seu modo, da sua marginalidade, da sua periferia, não é? Da sua voz organizada da favela, né? Enfim, da sua juventude insurgente, né? Enfim, dessas ações marginais, mas que tem um assentamento muito bem preservado, né? Que o racismo do Estado capitalista periférico brasileiro não tem como atingir, segundo Abdias do Nascimento. Existe, portanto, aí a possibilidade dessas novas gerações, né, continuarem em busca do seu pertencimento histórico, né, cultural, né, sempre com o compromisso de saber quem são, de onde vieram, né, e o que eles e elas podem fazer da sua própria vida no tempo presente. Então, o movimento negro tem permitido a sucessão dessas gerações, né, de negros e negras que estão constantemente, permanentemente, né, inseridos nessa luta pela transformação, uma transformação profunda, que não é uma transformação das instituições sociais, é uma transformação da própria humanidade, né? Uma transformação baseada, né, na compreensão de que essa humanidade é uma humanidade ancestral, né? E que, portanto, tem referenciais que estão, aqui é um conceito importante, que tem de ser trabalhado melhor, mas que estão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e que depende necessariamente de rituais, né, mágicos, né, de feitiços, de feituras, de firmamentos, né, que são feitos a partir do corpo, que são escritos no corpo, né, numa condição liminar de transformação coletiva, né? Não existe nesse contexto, aí trazendo um pouco para o que seria uma discussão epistemológica, né, essa coisa do esclarecimento do indivíduo, né, ou da possibilidade do indivíduo se emancipar, né, das suas ideias a partir de razões, na sua razão, a partir de ideias mais claras, né? Isso não é possível, porque essa experiência de emancipação, ela necessariamente é uma experiência que se inscreve, né, na constância, no fluxo e na continuidade do que eu sou no outro. Então, ela é necessariamente uma experiência ritual, né, que envolve magia, deflagração, manutenção de energia vital, que tem de ser feita coletivamente e que não pode ser feita individualmente, né? Então, não vai depender, não é de nenhum gênio, não vai depender de nenhum grande iluminado, né, que vai, enfim, ver, né, visualizar qual é a condição da humanidade e quais são, digamos assim, as soluções para todas as suas crises, né? Então, Exu, ele é o orixá que representa exatamente essa condição, porque ele é o orixá da dinamicidade, da abertura, da comunicação, da circularidade, né, do fechamento e da abertura constante de ciclos, né, que permite esse movimento liminar instável do caos à organização, né, do caos à impressão de um novo sentido, a imprimir, a inaugurar um novo sentido, né, é isso que eu estou querendo falar, e, portanto, né, ele nos traz um ímpeto, né, de uma disposição vital de estar no mundo e de pertencer ao mundo que é indestrutível, né? Então, o que a gente pode entender, né, o legado dessa sabedoria tradicional africana, preservado nos cultos religiosos de matriz africana, mas também nos movimentos negros populares, né, no quilombismo, entre muitos outros, né? Enfim, são muitos outros, eu não vou citar aqui para não esquecer nenhum, é exatamente essa percepção de que a presença negra, né, referenciada a partir desses valores tradicionais africanos, é algo indestrutível, né? Isso não pode ser destruído, né? Por mais que materialmente seja atacado, seja alvo de genocídio, né, de crimes, isso não tem como ser destruído, né? E as representações, as manifestações em torno disso, mais do que uma perspectiva intelectual, né, de produção de ideias, né, se dá exatamente a partir da manutenção desses rituais, que envolvem as corporeidades, a possibilidade de conhecer, né, a partir do que o corpo informa, do que o corpo traz. E, nesse sentido, né, Exu também, novamente, é aquele orixá que vai nos possibilitar isso, porque ele é o senhor do corpo, né, Elegbara, né, que é o nome... A palavra Exu em Yorubá, eu esqueci de falar, né, ela significa movimentação, circularidade, rotação, né? E a palavra, o que seria o correspondente, né, na cultura Yeje e Fon, seria Elegbara, Bará, Elegbara, que significa exatamente o senhor do corpo. Então,
Exu é o Senhor que nos possibilita realizar tudo aquilo, né, que a gente pode a partir do corpo, né? Ele é o senhor do corpo, ele movimenta a força vital, né? O que a gente chama de axé na perspectiva iorubá, Muntu, né, na perspectiva banto, tá? Então, ele movimenta essa força vital. Ele é o agente, né, que desencadeia a movimentação dessa energia vital. E nós precisamos estar em sintonia com o Exu exatamente para que a gente possa estar nesse fluxo, né, de transformação e renovação da energia vital. Porque senão nós vamos estar desvitalizados e não existe, segundo essa perspectiva, debate intelectual nenhum que nos sustente, né, que nos mantenha vivos e atuantes, né, capazes de combater essa condição ciclópica do capitalismo, né, se a gente não tiver bem, digamos assim, assentado, firmado nessas raízes, né, que permitem a renovação, né, a transformação, né, e a deflagração e a manutenção da nossa energia vital, né, do nosso pertencimento no mundo com um sentido que não está no mundo apenas. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, não, tá? Bom, então Exu tem tudo a ver com isso, porque ele é o Deus da comunicação, do movimento, né, da passagem do caos à criação, dos corpos num deslocamento, né, numa interação constante, das trocas de todos os tipos, né, no espaço, no que nós percebemos, né, consequentemente como espaço e tempo, né, do ímpeto inconstante à inauguração de tudo que é novo, né, do pensamento rápido, perspicaz, né, ele representa também, como eu disse, a disciplina, a dedicação, né, a capacidade de observar, né, e também de articular a palavra de maneira afiada, de maneira certeira, né, desconcertante e ao mesmo tempo irreverente, né, sempre trazendo para nós, né, em meio a todo o caos, em meio a toda a vertigem que a gente possa sentir, né, diante, enfim, das movimentações do mundo, né, ele também nos proporciona as experiências de prazer e de alegria, tá? Então, Exu é tudo o que a humanidade precisa como resposta, no sentido dessa filosofia, tá? Ele é esse corpo dinâmico, cosmopolita, né, que pode estar em todos os lugares, entrar e sair de todas as situações, que fala todas as línguas, come todas as comidas, né, conhece de todas as intenções, responsável, né, pela entrega, né, de tudo que se oferece, de tudo que se recebe, né, de traduzir, né, aquele pensamento que está difícil, aquela disposição, aquela intenção que está difícil, e ao mesmo tempo de confundir, né, de baratar aquele pensamento que é mal intencionado, né, que é vil, né? Então ele tira a voz, Exu, então ele tem a possibilidade de tirar a voz. Bom, então só retomando, então quem é Exu? Exu ele mesmo, a gente pode dizer que é esse dínamo, né? Esse corpo dinâmico, né? Não sei se posso usar essa palavra, da mundandade, não existe essa palavra. Eu tenho o Emiliano, ele quando ele dava aula para mim, ele falava os conceitos, eu ficava assim, gente, eu não consigo nem repetir isso aí que ele está falando, né? Mas ele é esse dínamo, né? De uma transformação atuante e constante, né? De tudo o que está acontecendo sobre o mundo, tá? Então, não sei usar a palavra, enfim, essa circunstância ligada ao que está e permanece no mundo, né? Na recepção de todos os processos, de todas as energias e forças vitais, das trocas sensoriais, de sentido, das trocas simbólicas também, né? Que Exu é um tradutor, né? Ele, enfim, ele traduz, ele fala, não é o que é necessário nas diferentes esferas e dimensões, né? Ele consegue impulsionar, né, todas as energias que são emanadas, né, que são direcionadas, traduzindo isso no nível energético e de compreensão adequado, né, ao endereço que está posto, né? Então, nesse sentido, de uma maneira incontida, estrepitosa, Exu impulsiona tudo o que existe, né, ao movimento e à transformação constantes, tá? Então é isso, mais ou menos esse Exu, né? Então, o que é importante a gente perceber, né? Pelo menos o que eu trabalho, eu não, né? Eu faço isso a partir de uma leitura do professor Eduardo Oliveira, né? Da professora Adilbênia Machado, que é cria da UES, não sei se o senhor conhece, professor Emiliano, né? Que hoje é uma das principais pesquisadoras de filosofia africana e afro-brasileira no Brasil. Foi me orientando na graduação Pois pronto. sobre Descartes, é minha amiga. Pois eu sou fã, muito fã, e sou muito amigo da professora Adilbênia.
Então, são muito importantes nessas ideias em torno da circularidade, da alacridade e da ancestralidade, tá? Esses são, portanto, né, o que a gente pode entender como os alimentos, os motores primordiais, né, dessa condição da humanidade que procura a superação histórica, né, enfim, não só das suas desigualdades, das suas injustiças, das suas opressões, mas também das suas desavenças, né, das suas inimizades, dos seus desentendimentos, né, porque Exu é aquele que, com seu corpo em movimento, vai exatamente despachar todas essas coisas mal aspectadas, né? Todos os espaços, todas as ruas, todos os caminhos, né? Para que o nosso trânsito pelo mundo, né, ele seja vitalizado, ele seja fortalecido e ele seja ao mesmo tempo suave, tranquilo, né, de fusão, né, a comunhão com essas, às vezes de confusão, a confusão é muito necessária, né, mas a confusão é exatamente esse princípio do caos, né, que se instaura para um restabelecimento de uma ordem, mas essa ordem, novamente, tentando dizer para vocês, não é uma ordem exterior, não é uma ordem das coisas, né, bem dispostas e organizadas no mundo, né? Mas é mais uma experiência de convivência, de divergência, atuada a partir do corpo, né? A partir desses rituais, né? Que são de feitiço, de magia, né? Para a manutenção, a deflagração dessa energia no corpo, permitindo a partir dessas experiências do corpo, entendido o corpo não como o corpo do indivíduo, mas o corpo coletivo, né? A partir daí, sim, se permitir uma expansão civilizacional, né? O que seria um tempo histórico, né, de fartura, de realização, né, enfim, de superação das atrocidades que a gente conhece, né. Bom, eu acho que eu já falei demais, eu queria que vocês falassem, tá? À medida que vocês forem falando, a gente pode ir ao texto e eu posso novamente trazer mais alguma coisa. Agradeço muito a atenção de vocês, estarem me ouvindo aqui, para mim é uma honra e uma satisfação, tá bom? Muito obrigado. Que maravilha. Eu gostei foi muito de ouvir. A gente abre então aí para os comentários, perguntas, né? Pode passar. Vitor, deixa eu fazer umas curiosidades que eu tenho. Não são as questões, são curiosidades não, são questões. Assim, no teu texto, na tua fala, tu falas assim, filosofia africana e afro-brasileira. Aí, entre a filosofia africana e uma filosofia afro-brasileira, naturalmente tem a experiência. Esse termo diáspora eu não gosto, porque eu acho ele muito neutro, muito. Diáspora pode ser muita coisa, né? Na verdade, houve escravidão, né? Quer dizer, então, assim, houve colonização e escravidão, né? Então, assim, entre uma filosofia africana e uma filosofia afro-brasileira, tem uma coisa que não é uma mera continuidade, né? Tem um acontecimento traumático, digamos assim, traumático, eu estou falando não no sentido especificamente técnico, não, mas um negócio como os judeus falam da Shoah e como os palestinos falam da Nakba, e muito mais forte do que a Shoah e do que a Nakba, naturalmente, foi a colonização do continente africano e o comércio de. Bom, então, eu não sei se eu estou conseguindo nem formular a questão, mas, enfim, me parece que a gente não pode colocar o I. A minha questão é essa: se a gente pode mesmo colocar o I como se fosse uma continuidade, ou seja, se o afro-brasileiro aqui já não significasse, né, já não carregasse necessariamente, se esse não fosse um marcador, para utilizar a expressão que tu usaste, né, um marcador histórico que de alguma maneira exigisse uma reorientação, uma. Certo? Não sei Sim, se, sim, não sim, sei sim, se sim. ficou claro. Sim, sim. Né? Então, diáspora eu acho muito neutro, diaspórico eu acho, enfim, eu sei que o Schwerhal utiliza isso, o pessoal utiliza, mas eu acho que enfim, muito. Uhum. Essa é uma primeira coisa. Segunda coisa é
Eu adorei a relação assimilação e dissimulação. Uhum. Eu acabei de ler um livro, digamos assim, racialista, né? Não diria racista, racialista, do Oliveira Viana, sobre raça e assimilação, e eu adorei esse de simulação. Aí a segunda coisa é sobre o conceito de circularidade. O que é exatamente a circularidade? É a coisa da inauguração de ciclos, ou é a coisa ou na verdade não, é a coisa do movimento, da comunicação, ou na verdade as duas coisas estão os dois sentidos que estão articulados no mesmo princípio de Eshu, né? É isso. Só isso? Professor, professores Emiliano e Vitor, bom dia. Eu Bom sou o dia. Nilo, fazendo mestrado lá em filosofia na UES. Eu li o texto, gostei, achei fluente. Tem umas. Você escreve bem, tem umas coisas que são muito sacadas. Eu agora não vou conseguir lembrar exatamente, mas é um texto que a gente lê sorrindo. E isso é uma coisa muito, muito forte. Eu queria pegar uma primeira questão, é que está na página 194. Na página 194 tem duas citações. Ambas vindo da Flávia Damião, né, que está lá mas uma do Oliveira, né, que é o Eduardo Oliveira, né, o nome, que é uma das suas referências, né? Eu queria saber o seguinte aí. Como é que se relacionam esses dois aspectos? Porque na citação primeira da página 194 vem assim: a filosofia da ancestralidade é uma máquina de guerra porque preenche uma lacuna empreendida pela manifestação do racismo, que é o mesmo que epistemicídio, né? A epistemologia do racismo nega o evidente. O continente latino-americano é uma indústria indígena e africana, né, que tem uma conexão direta com a constituição colonial, das formas da relação com o capitalismo do ponto de vista internacional, a forma como se estrutura a propriedade, as relações de trabalho, enfim, é um tema bastante... Aí, logo depois, vem assim: a filosofia da ancestralidade é uma obra de arte que educa a sensibilidade para dialogarmos com a dinâmica cultural africana reinventada no território brasileiro e no nosso cotidiano, e segue. Eu sei que não há necessariamente uma contradição a priori, né? Mas como se articulam essas duas dimensões? A da máquina de guerra e da forma de arte, da obra de arte. Né? Como é que essas duas dimensões se articulam? Né? Tanto assim do ponto de vista filosófico, quanto de um ponto de vista mais educativo prático, né? Perfeito, professor Nilo. Eu fiquei muito feliz com os elogios, viu? É difícil a gente receber elogios na academia, tá? Muito obrigado. Bom, posso falar, professor Emiliano? Bom, com relação ao termo diáspora, pois não, professora Elisa? Não só... Então, desculpa, só antes de você falar, não é nem uma questão, não, é só um termo que eu gostei muito, que foi branquilidade. Branquitude. São dois... Quem fala branquidade é o professor Eduardo Oliveira, né? E, mais atualmente, tem um professor que pesquisa, que é o Lourenço Cardoso, né? Ele desenvolveu um conceito de branquitude, e até o professor Eduardo Oliveira está usando o termo branquitude. Então, branquidade e branquitude. Isso, achei muito, muito interessante, né? Porque acho que, como o Emiliano falou, essa questão da linguagem, a gente ainda está muito aquém de conseguir falar desse horror, né? E uma coisa que tem que ter um conceito que dê cabo dessa perversão e culpa branca, né? Falta um dedo na ferida
do lado errado da história, sabe? E aí, esse termo essa hegemonia da branquitude não foi uma coisa do racismo, da branquidão. Ai, meu Deus, eu perdi o termo agora. Marquei um monte de coisa e não encontro. Mas era só isso que eu queria te elogiar. Obrigada. Vitor? Desculpa, gente. Desculpa, professor. Eu estava procurando aqui no portal GL10, né, qual tinha sido a reunião do movimento pan-africano, né, que tinha exatamente estabelecido o entendimento, né, de que a diáspora é a sexta parte do continente africano fora do continente. Historicamente, né, a gente tem que entender que, ao contrário, né, do que os pensadores modernos europeus estabeleceram, a África sempre foi um continente, né, de muitas trocas, né, de muitas migrações, né, ao longo de toda a história que se conhece do continente, né. Então, passava-se a ideia de que eram sociedades estanques, tribais, né, completamente isoladas. Então, essa ideia do selvagem, né, que permaneceu a partir que preponderou, né, a partir do pensamento antropológico, né, do século XIX. Então, final do século XVIII, século XIX. Então, né, essa ideia de que a África é um continente isolado, né, na verdade, não é verdade, né? Então, sempre foi um continente em que houve muitas trocas, muito trânsito, muita migração, muitos movimentos, né, migratórios, tá? Antes, né, da ocupação ocidental, né, e da escravização, né, europeia, a gente tem que entender que havia escravização, né, tráfico também, né, de seres humanos a partir das ocupações e invasões islâmicas, né? Então, a escravização, como um tráfico, como um negócio bem estabelecido, né, no negócio transatlântico, né, no volume, no contingente de pessoas que foram, né, comercializadas como animais, né, do continente africano para cá, de fato, isso aconteceu no século XVI até o século XIX, né? No entanto, já havia esse comércio de escravizados desde o que a gente entende, né, na historiografia ocidental como a antiguidade, tá? Então, esse é um aspecto. Bom, existe algo, né, na própria dinâmica do continente, né, enfim, das suas condições morfoclimáticas, de paisagens, né, enfim, de meios, que faz de boa parte das suas populações migrantes, né, e é algo muito presente na cultura de boa parte, tanto das civilizações banto, né, quanto sudanesas, né, essa necessidade de ver o mundo, de estar no mundo, né, de conhecer o que é diverso, tá? Apesar de ser uma cultura, seja na sua matriz matrifocal ou, né, patrilinear, as tradições, elas são profundamente ligadas à terra, à ancestralidade, né, mas elas dependem também, né, da necessidade de uma disposição, de uma abertura também ao mundo. Então, os panafricanistas, né, no final do século XIX, no começo do século XX, eles estabelecem esse entendimento, né, de que a África é onde os africanos e as africanas estão. Então, onde há africanos, está o continente africano, né? E eles entendem isso como sendo a diáspora, tá? Esse é um aspecto. Então, a gente tem que entender a diáspora, né, como a presença e o pertencimento desses modos e comportamentos de vida tradicionalmente africanos, né, que são mantidos pelos africanos onde quer que eles estejam, em qualquer contexto que eles estejam, mais ou menos ao modo que o senhor, né, se referiu aí com relação ao povo judeu, né? Então, a escravização é um aspecto horrendo, então foi uma diáspora forçada, né? No entanto, né, mesmo depois, né, já no século XX, depois do colonialismo, né, do século XIX, do século XX, quando já, entre aspas, não existia tráfico, né, comércio, né, de escravizados, e mesmo depois da independência dos países, né, a partir da década de 60 do século XX, né, o continente continua profundamente marcado por esse movimento, né, esses movimentos migratórios em diversos sentidos. Então, todos os africanos, e essa é uma das características de Exu, né? Exu, ele é chamado como vira-mundo, o trota-mundo, né? Então, ele tem essa capacidade de estar, né, de se fazer presente nas mais diversas circunstâncias, situações, né? E sempre bem incorporado às tradições locais, sem manter a sua condição, né, que essencialmente seria uma condição que faz remissão à sua ancestralidade, né, aqueles a quem ele serve,
mas também da sua mutabilidade, da sua versatilidade, né? Então, isso um pouco que caracteriza esses movimentos migratórios africanos, que foram a marca de todos os povos africanos ao longo da história inteira, desde a antiguidade, o que a gente chama, né, na perspectiva historiográfica por exemplo, ocidental, de antiguidade. Pois não, professor? Essa última coisa que tu disse, que ele mantém o seu, na diáspora mantém seu princípio. Manu, bem-vinda, amada, bom dia. Ele mantém seu princípio, inclusive neste movimento que lhe é próprio, que é o da mutabilidade, né? E eu fico olhando as danças das igrejas neopentecostais, o quanto há de cultura negra, tanto no neopentecostalismo norte-americano, que surgiu das igrejas negras, né, das igrejas de comunidades negras, né, quanto daqui, quer dizer, essa coisa da quase incorporação. Bom, não faz incorporação porque tem um limite do cristianismo, né? Mas o movimento com o corpo, a coisa de que o corpo está sendo tomado por uma energia, e a dança, e o quase transe, né? Quem já foi para uma festa de Umbanda reconhece, ou mesmo quem já viu os assistentes das festas de Candomblé, né? Quando o axé chega e as pessoas sentem coisas e tem... me lembra muito o neopentecostalismo, quer dizer, só para concluir assim, quer dizer, é um cristianismo que não é mais helênico, é um cristianismo que já é africano, né? Quer dizer, que tem um princípio africano. Óbvio, né? E que o nosso racismo não permite reconhecer, mas, de fato, corporalmente, quem estão presentes naquelas igrejas, né? Como receptáculos do Espírito Santo, de todos os dons, de todas as evidências, do que quer que seja, são corpos negros, né? Corpos que são lidos como corpos periféricos, né? E que, com certeza, são alvo, né, de uma série, enfim, né, de efeitos de alienação, né, de manipulação, etc. Mas isso é uma outra perspectiva. Mas acho que tem uma coisa... Não, eu só apenas me lembrei isso. Como tem uma coisa da cultura que se mantém, inclusive na sua mutabilidade. Era isso que eu estava querendo. Pronto, eu concordo inteiramente. Então, rodapé. Desculpa a interrupção, Vitor. Não, que é isso, pessoal, pelo amor de Deus. Enfim, eu estou todo errado aqui, todo sem jeito. Mas, enfim, aí sim, será que não seria dourar a pílula, né, ou mascarar historicamente o que de fato aconteceu, chamar isso de diáspora, quando, na verdade, o que houve foi uma escravização, né, o maior crime contra a humanidade, né? Só se vai falar de direitos humanos no século XX, né? Enfim, quando brancos mataram brancos no continente europeu, né? Mas, enfim, né? E o genocídio, né, da escravização e da colonização no continente africano, com certeza, né, o maior crime contra a humanidade, né? Então, aí só se vai falar, e isso não mascara, então, essa realidade, né, que o que de fato houve foi uma violência na qual nós estamos, enfim, né, formados, assentados, estruturados. Sim, de fato é uma violência, né? Existe uma profunda consciência a respeito disso, né, por parte do movimento negro, né? Inclusive nas formas de denúncia quanto à continuidade, né, dessas relações de escravização no cotidiano, né, nas mais diversas instituições, né, enfim, nas fórmulas, nos modos que são reproduzidos pelas nossas instituições. É disso que o movimento negro se ocupa o tempo inteiro, né, de denunciar que os efeitos dessa escravização, eles estão profundamente materializados até o nosso tempo presente, esse exato instante que nós estamos vivendo. No entanto, né, existe uma preocupação de diversos pensadores, professor Emiliano, no sentido de dizer que esses negros, eles são afrodiaspóricos, eles são afro-brasileiros, e que antes disso eles são negros. Eles são negros porque, como tal, enquadrados pelo racismo, eles compreenderam esse lugar, né, da subalternidade como um lugar de emancipação, como um lugar de articulação histórica, né, de resistências, que tem de necessariamente partir pela afirmação dessa condição de se ser negro. Apesar, enfim, de haver a consciência de que a própria terminologia do ponto de vista racial, né, a construção da ideia do que é negro, também é uma formulação a partir do Ocidente, racista, né? Mas os negros na diáspora, e também hoje no continente africano, porque o panafricanismo é um movimento que parte de fora do continente africano para o continente africano, e é ele responsável por todos os processos de independência e de luta armada, né, que vão possibilitar a independência dos países africanos. O que existiu de movimento, né, em torno, enfim, né, do pensamento social africano é resultado do panafricanismo. Isso sai do continente, isso não é do continente africano, mas são dos africanos fora do continente africano que trazem para a África.
Então, esse entendimento de que se é negro hoje, isso chega também ao continente africano. Existe essa percepção, né, global. Então, assumir e subverter esse lugar da subalternidade, né, numa perspectiva do que a Spivak, por exemplo, vai dizer, né, pode o subalterno falar? Ele pode falar, mas o que ele fala, a quem que ele fala, né, e o que ele pode falar? É o que fundamentalmente é questionado. Então, esse lugar da negritude, que é um lugar que materialmente chegou e se instalou na sociedade brasileira a partir da escravização, é um processo de violência. Mas o que o movimento negro se esforça para entender é que não existiria Brasil, né? O que tanto, enfim, se defende a partir desse pressuposto da superioridade, do privilégio do branco, nada disso existiria sem essa presença, que é uma presença que foi escravizada, que é uma presença que é alvo do racismo em todos os níveis, né, em todas as instâncias da sociedade brasileira. Então, o movimento negro, Beatriz Nascimento, deixa eu lembrar outros, meu Deus do céu, é porque minha cabeça, minha memória é de formiga, mas muitos teóricos, eles são, principalmente os historiadores, professor Emiliano, no sentido de dizer que nós não podemos mais reduzir a condição da presença e do pertencimento negro às imagens e às marcas da escravização, né? É algo do qual nós temos que nos livrar, né? A gente não pode mais, porque essa é a associação perversa, né, que a elite branca brasileira, né, fez com que permanecesse ao longo do tempo, né? De que, no fundo, o negro ele é um descendente de escravizados, né? E como descendente de escravizado, todo neto, todo bisneto, todo tataraneto de escravizado, ele também é um pouco escravizado, né? E a eles servem as funções subalternas. A eles, né, cabe serem comandados, né, etc. Então, são negros, são brasileiros, têm a consciência de que não são africanos, né, que são brasileiros, de que essa terra lhes pertence, né, e de que existe sim uma luta pela cidadania que tem que se descolar de todas essas imagens da escravização. Então, remeter ao continente africano é mais uma operação que tem a ver com o resgate dessa identidade, né, como modelo de humanidade que faz frente a essa humanidade branca que foi capaz de praticar todos esses horrores. Entende? Então, existe essa preocupação dos teóricos, né, de dizer, não, nós temos que desapegar a presença africana do seu passado de escravização, invocar a ancestralidade africana, né, e a partir daí, né, afirmar esse pertencimento, essa identidade, a partir da nossa condição como brasileiros. Nós somos brasileiros, né? Nós somos negros brasileiros. Então, isso é o que eu verifico, sabe, professor, do que os intelectuais falam a respeito, mais ou menos aí do que se pode entender de diáspora, né? E nesse sentido, sim, com toda a consciência de que não é algo para mascarar todo o horror que representou e representa até hoje, né, como resultado, como consequência histórica, a escravização dos seres humanos para cá, mas com o entendimento de que não existiria Brasil, né, e o que se tem de fazer é transformar o que está aí, sem que isso tivesse acontecido, né? Sem que tudo isso tivesse ocorrido. Né? Aí, qual foi a outra pergunta que o senhor fez que eu esqueci, professor Emiliano? Sobre a circularidade. Mas faz o seguinte, suspende essa minha segunda pergunta, professora Rita, levantou a mão. Tá. E tem a questão do professor Nilo, sim. Nilo. Professor Nilo, eu fui na página, eu anotei, eu estava lembrando. Vitor, então eu posso falar com o professor Nilo, não? Isso que eu ia dizer. Deixa o Nilo Mas não, professora Rita, por favor, pode falar. Não, assim, eu infelizmente não consegui acompanhar tudo, mas eu li o texto e voltei agora, assim, não consegui acompanhar toda a sua exposição, voltei agora a partir da pergunta da Elisa, e, assim, quero dizer que eu achei o texto muito rigoroso e de fato, para mim é um avanço, assim, naquilo que você coloca, como, né, é o horizonte do texto mesmo, e você também mencionou no começo da sua exposição, a gente está falando aqui de uma epistemologia do pertencimento, né? Então, se eu estou entendendo corretamente, a gente está, na base dessa epistemologia, está isso que você falou agora no final. A gente tem que superar essa ideia da herança da escravização como constituinte desse lugar chamado Brasil, e a gente tem que passar a discutir a própria formação do Brasil a partir dessa negritude, ponto, né? Então, acho isso super importante, assim, a gente,
vai ser muito difícil, mas eu acho que é um fundamento quando você diz assim, então a gente tem que pensar que não existiria Brasil, não fosse a presença dos negros nesse solo, nesse território, né? Então acho que é um argumento fortíssimo, assim, acho que você tem um longo caminho aí para, a partir dos argumentos que você já trouxe no texto, mas pelo que eu posso imaginar da sua pesquisa como um todo. No meu caso, não sei se você estava aqui quando a gente discutiu lá o texto da Lélia Gonzalez, até também chamei para esse debate uma aluna que está discutindo o Abdias Nascimento, filosofia Banto, com relação à questão urbana, sabe? Que para nós é muito importante. Como é que a gente encontra uma maneira de, em primeiro lugar, falar desses territórios negros que passaram por um processo continuado de apagamento, por exemplo, as populações quilombolas, os vestígios dos quilombos nas cidades, isso é uma coisa, né? Como é que a gente narra, recoloca na pauta os quilombos, mas se a gente pensar num passo seguinte, o nosso desafio é como amplificar essa herança quilombola para discursos tão higienistas, né, quanto foram no século XIX, como é o discurso do urbanismo, por exemplo, né? Sim. Em que bases que a gente vai transformar determinadas disciplinas quando a gente trouxer a visibilidade, né, quando a gente reivindicar, por exemplo, essa herança quilombola na Constituição dos Territórios, assim. Então, eu não estou fazendo uma pergunta, mas é porque eu fico pensando que tem duas, a meu ver, assim, no campo do planejamento urbano, ou no campo da história urbana, já há dois momentos muito nítidos. Assim, uma coisa, um passo da discussão é você dizer o que existiu, dizer qual é a herança disso que existiu e dizer quanto da cidade brasileira é constituída por essa herança quilombola, pela a construção dos jeitos de morar, os espaços públicos, os espaços religiosos. Isso que o Emiliano acabou de apontar. O culto neopentecostal, ele é atravessado por um imaginário, por um ritmo que veio dos cultos dos negros, né? Mas a questão o segundo passo a gente não consegue dar, porque é muito interessante como a gente olha para essa herança quilombola como passado, como se, em determinados momentos, o reconhecimento, né, ou um pouco a denúncia do apagamento dessas populações e desses territórios fosse suficiente para a disciplina, quando para a gente já não é mais. Quer dizer, não é para dizer houve algo que foi deixado para trás e é preciso reconhecer que existiu. É assim, daqui para frente, como é que o quilombo transforma a cidade funcional? Entendeu o que eu estou falando? Assim, está muito amplo, mas eu estou só tentando relatar do lado de cá, né, do planejamento urbano, uma dificuldade que a gente, de fato, não consegue transpor. Então, é quase como se a gente tivesse que pensar mesmo em termos de uma epistemologia do urbano, uma epistemologia urbana, a partir desses territórios, né? Que não são só os territórios quilombolas, né? São os territórios indígenas. Quer dizer, tem são várias heranças, né? São diversos ancestrais, mas o fato o reconhecimento e tirar da invisibilidade não nos parece mais, do ponto de vista da construção dos espaços urbanos, suficiente, sabe? É só uma especulação junto com você, mas obrigada pelo texto, achei o texto primoroso. Ô, professora, muito obrigado. A senhora falando, né, eu estava agora lembrando, né, de uma viagem que eu fiz recentemente a São Paulo, e eu fiz questão de ir ao território do bairro da Liberdade, que a senhora deve saber da história, né? Eu conhecia muito pouco, e fui lá, pessoalmente, tentar entender um pouco mais, e fui com um amigo, um professor de antropologia, que pesquisa, né, religiões de matriz africana, o professor Patrício Carneiro, né? E a gente foi atrás de entender. Ele já morou em São Paulo, e existe ali, sobre a Liberdade, né, um bairro negro, originalmente, um bairro negro. Existia o cemitério dos enforcados, né, daqueles soldados que, enfim, participavam dos movimentos, né, das lutas, e que na Primeira República eles foram enforcados, né? E existe ali uma devoção a uma figura popular chamada Chaguinha, né, que é um escravizado, né, que era do exército e que foi enforcado, né, por insurreição, por traição.
existe uma devoção da população, né, ali no bairro da Liberdade, em São Paulo inteira, né, aquele lugar que é o único lugar, né, que materialmente, arquitetonicamente, ainda dá testemunho dessa presença, dessa história, né, da origem africana, afro-brasileira desse bairro da Liberdade, que foi suplantada pela migração japonesa já no século XX, né? E existe um apagamento completo com relação a isso, né? E aí a gente, indo pesquisando, existem vários lugares de culto de Umbanda dentro do bairro da Liberdade, né? E isso é totalmente apagado pelo poder público, inclusive as estações do metrô foram rebatizadas recentemente, né? É a Estação Liberdade Japão. Então, a história oficial, né, é de que, hegemonicamente, aquele é um espaço que passou a existir a partir da migração japonesa na cidade, o que é mentira. Exato. Né? Aquilo ali foi suplantado, foi destruído, né? E assim, a gente tem exemplos disso, acho que no Brasil inteiro, né? Aqui em Fortaleza, né, tem a comunidade do Poço da Draga, que o professor Emiliano deve conhecer bem melhor do que eu, né? Então, ali, né, os práticos que trabalhavam, né, onde era o antigo porto de Fortaleza, né, aquela comunidade que hoje está lá são todas descendentes daqueles, né, que eram jangadeiros, né, pescadores, e que hoje estão lá completamente, como é que eu posso dizer, professor Emiliano? O senhor conhece com certeza a comunidade ali, né? Perto da praia de Iracema, aquilo ali eu esqueci o nome da palavra, enfim. Mas eles estão lá, né, totalmente enxiqueirados, estão presos ali, e existe, né, uma grande discussão entre o poder público, né, e os investidores imobiliários em Fortaleza sobre qual vai ser o destino daquela comunidade ali, né? E aquela comunidade simplesmente faz-se conta, ela está por detrás ali do que hoje é o Centro Cultural da Caixa Econômica, né, de se esconder. A praia de Fortaleza termina ali, é como se ali tem um limite, aquilo ali é como se não fosse mais praia para ser visitada, para se tomar banho, né, para se estar. Enfim. Pois não. Alguém ia falar. Bom, então, a senhora não fez uma pergunta, né? Eu não sei se o comentário que eu fiz vai de encontro que a senhora estava falando, né? Ou se, enfim, não tem nada a ver. Não, foi ótimo. Pois é, mas é isso mesmo, assim, eu acho que um pouco essas são quase que uma forma de resistência ou uma forma, né, uma forma de reivindicação que a gente escave esses vestígios, né? E aí, nesse sentido, sim, a antropologia urbana tem feito muito, Belo Horizonte também, que é uma cidade que tem 100 e poucos anos. Durante toda a vida dessa cidade, se disse que ela é uma cidade republicana, que nasceu com a República, uma cidade moderna, e recentemente a gente vai localizando na cidade muitos territórios que eram territórios negros existentes ali antes do projeto de cidade moderna que foi feito em 1897, né? Então, eu acho que sim, esse é o passo importante. Agora, a questão o que é preciso fazer? Voltar o nome da estação do metrô? Quer dizer, onde que a gente tem que operar essa memória, essa recuperação desses lugares? A gente tem que reivindicar que os nomes sejam outros, porque Belo Horizonte está fazendo uma mudança muito interessante. Começou uma artista plástica a fazer isso. Os rios em Belo Horizonte estão todos canalizados e colocados embaixo das ruas, todos os córregos da cidade. A gente não tem um rio à vista. E isso foi um procedimento no projeto original de 1897. Então, as ruas têm nomes de tribos, né, de etnias indígenas, de um lado, tem nomes dos rios do Brasil do outro, mas os rios não existem na cidade. Pois e aí, recentemente, recentemente essa artista plástica, ela resolveu fazer uma série de placas para cada rua onde há um rio soterrado. Ela mudou o nome da placa e colocou, e fez, na verdade, uma instalação, assim, um desvio, né, no fim das contas, nas placas que dão nome às ruas. E isso está em Belo Horizonte há mais de 2 anos, isso foi suscitando uma série de perguntas, e as pessoas, é como se, assim, o que se despertou é a memória dos rios na cidade. Então, se fala dos rios e das águas em Belo Horizonte de maneiras muito mais eloquentes hoje, a partir desse trabalho da Isabela naquele momento, mas também pelas questões das chuvas, o regime das águas que mudou, toda a questão climática, né?
E mesmo nesse caso, a gente não consegue ainda fazer essa consciência, essa memória, esse reencontro com o imaginário, com o simbólico, reverberar nas políticas públicas que desenham a cidade, sabe? Então, fico pensando qual que seria uma estratégia de reivindicação, de contestação, no caso dessa herança da negritude, da nossa negritude, para além da escravização. O que será que a gente tinha que fazer para, de fato, inserir uma ruptura, né, nesse raciocínio tão eurocentrado como é o urbano? Mas, sim, foi um comentário totalmente pertinente, claro. Então, né, lá em Obrigada. São Paulo, eu que agradeço, professora. Lá em São Paulo, a gente pôde presenciar, né, exatamente na igreja, acho que é de Nossa Senhora dos Enforcados. A comunidade, né, umbandista, né, ela faz questão de ocupar todos os horários de missa dessa igreja, né? Esse é um aspecto, então, porque existe uma luta, né, existe uma reivindicação sobre o reconhecimento histórico daquele território do bairro da Liberdade. Então, existe uma organização, né, dos movimentos sociais, dos movimentos religiosos, né, de ocupar. No ano de 2022, foi inaugurada uma estátua em plena Praça da Liberdade, em frente à estação do metrô, né, justamente de uma sambista que teria sido a fundadora da primeira escola de samba de São Paulo, né, a escola de samba do Lava Pés, né, e a estátua dela está lá, né, no meio do bairro da Liberdade, né, debaixo, enfim, de todos aqueles, né, elementos arquitetônicos que remetem à migração japonesa. Então, está ali como um elemento que está gritando com tudo aquilo ali, né, com toda aquela paisagem, né, e ela está lá, né, eu poderia, porque eu não sei fazer isso, mas eu poderia até projetar uma imagem aqui, mas o nome dela, né, eu tinha esquecido, eu pesquisei aqui, né, a Madrinha Eunice. Tá? Essa estátua foi inaugurada em 2022, está lá em frente, e foi o movimento negro reivindicando, né, junto com os vereadores e tal, que conseguiu a inauguração dessa estátua lá na Praça da Liberdade. Então, essas são formas... Muito bom. Pois sim. Essas são formas, né, por meio das quais o movimento negro procura, todo dia, sempre, cotidianamente fazer, né, imprimir essa resistência, né, dizendo, denunciando, gritando. Existe lá perto na verdade, não é um cemitério, é um lugar onde se colocava todos os corpos, entende? De negros, né, enfim, da população negra era jogada lá, né? Não existem túmulos. Exatamente, não existem túmulos, né? Depois foi construída uma pequena capela, e ali tem a figura de Chaguinha, e existe toda uma reverência popular, não é? Dos umbandistas, enfim, da população negra de São Paulo, né? E o pedido para se tombar aquele lugar, porque ia se derrubar aquela capelinha. É dentro de uma rua bem no centro do bairro da Liberdade. E aí, né, existem peregrinações, verdadeiras romarias são feitas para Chaguinha, né, para que se reconheça que aquele não é um lugar, né, que foi inaugurado, que foi fundado, né, pela migração japonesa, que já existia uma presença negra, né, afro-brasileira, ex-escravizada ali, que era a comunidade ali, antes de virem depois, né, os imigrantes japoneses. Então, é assim que o movimento negro age, né? E existe nas paredes, você vê, professora, eu até tenho umas fotos, né? Deixa eu perguntar aqui para o Igor, que ele sabe. Igor, são os cartazes, pronto, exatamente essa aí. São os cartazes que tem pregados na rua, porque essa rua ela não tem saída. No final é o cemitério, né? E aí essa rua ela é toda panfletada com as artes que mostram, né, como essa presença japonesa, né, ela enterrou aqueles mortos africanos ali, no sentido de fazer com que eles fossem esquecidos, né? Então, são desenhos que tem. Tu achou, Emiliano? Né? E assim, mostram como foi opressiva essa presença japonesa, né, que expulsou os negros do bairro, né? Expulsou. Tudo que existia de residência, né, dos negros ali foi comprado, né, e eles foram expulsos, né, pela colonização japonesa no bairro da Liberdade. Não sei se... Eu acho interessante a gente estar falando disso.
Bom, antes... Posso falar, acrescentar uma coisa? Por favor, professor. Eu levantei a mão aqui, acho que vocês não viram. Essa história só foi possível graças a uma obra que foram fazer lá, né? E aí eles tiveram que chamar os arqueólogos. E os arqueólogos, encontrando isso, chamar o movimento social. Mas eu acho que em São Paulo é recorrente. É claro que a Liberdade é um bairro bem no centro e que chama atenção justamente porque se tornou... Ele era bem decadente e ele passou por uma reconfiguração com a ida dos descendentes, né, para o Japão, na época no auge da globalização. Ai, minha cachorra. E aí, quando eles voltaram, eles montaram lojas muito, assim, como eu diria, com muita mercadoria direta do Japão, e ganhou. Você vai eu vou na Liberdade hoje em dia, não acho que eu estou no mesmo bairro, né? Então, foi aí que eles começaram a mexer também nas ruas e encontraram esse lugar aí com os esqueletos, etc. E daí, então é interessante, né? Porque a Rita deve saber bem disso, mas na hora que vai mexer num lugar, num espaço desse, e tem o encontro, eles queriam encobrir, né? Mas você tem que ter o alvará de um arqueólogo. E foi aí que os movimentos sociais apareceram. Mas o culto naquela igreja sempre existiu, né? Então, agora, só para dizer, eu tinha uma outra pergunta, posso fazer? Eu não sei se tinha terminado de responder a Rita. Por favor, professora. Tá. Professor Emiliano, eu só queria dizer que eu tenho que sair realmente meio-dia, porque eu tenho um compromisso 1 hora. Mas, por favor, vai dar tempo, eu vou responder as perguntas. Temos mais 15 minutos. 20 minutos. Explorando aqui o Francisco. Mas, assim, eu tinha 2 perguntas. Uma que é mais acadêmica e a outra que é bem de senso comum, em relação à filosofia africana e à especulação que se faz em torno desse orixá, né, do Exu. A primeira é do professor Renato, você falou que estudou com ele, né, lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, isso. E eu lembro que no início, quando ele começou a falar de filosofia africana, ele se deteve muito numa disputa sobre a origem da filosofia, né? Então, assim, em termos gerais, o que você acha dessa disputa? Se ela vale a pena, sendo a palavra a palavra filosofia grega, né? Se a gente não cai naquela mesma discussão que fez com que na Ampof aparecesse um GT, não sei se ainda existe, sobre pensamento oriental e não filosofia oriental, né? Se a gente pensar no aspecto filológico assim, da palavra, né? E se o pensamento africano não seria mais amplo e mais vital até do que se falar em filosofia, que seria uma palavra que já traz um problema em si, que é uma ruptura, né, que se quer com o mito, e que na filosofia africana essa ruptura não existe, não é importante, né? Não se tornou importante na sua história como é na história da filosofia ocidental. Bom, essa é uma questão. Agora, aquela bem de senso comum, Exu era visto como uma espécie de eu não sei como qualificar, mas eu dou o exemplo, né? Eu era pequena, assim, sei lá, adolescente, a minha irmã era uma pessoa mais bem comportada do que eu, e aí a gente ia guardar o carro num estacionamento, e o dono do estacionamento, o senhor que trabalhava lá, disse para minha mãe assim: nossa, aquela sua filha mais velha é filha de Iemanjá. Agora, aquela pequena
é Exu puro, mas assim, não era um elogio, entendeu? Era como aquela ali, não vai ter jeito. Então, assim, Exu não era qualificado no senso comum, e por aqueles que eram ubandistas, e que, né, como, como importante, ao contrário, ele era uma figura disruptiva, que incomodava, mais no sentido que você disse também, ser, né? Então, se existe nos estudos agora em torno dele, essa elevação, como é que, se ela sempre existiu ou se ela surgiu nesses estudos? Obrigada. Perfeito, muito bom, professora. Agradeço muito a pergunta. Bom, professor Emiliano, só vai abrir para mais alguma pergunta? Porque eu tenho que Não, mas responder uma quem, pessoa, tenho que responder o Domingos. quem está coordenando é tu. Tu coordena aí. É? Claro. Eu só estou aqui como um apoio. Bom, com relação ao que o senhor pergunta, né, da circularidade, da alacridade, né, se essa circularidade ela tem a ver, acho que com os rituais, né, ou tem a ver com a passagem do tempo, né, com Não, o se tem a fechamento e ver abertura com a de ciclo. inauguração de ciclos, Sim, ou se, portanto, ou se tem a ver com o que é o conceito de circularidade. Você apresentou pronto. A três própria palavra, princípios, né? pronto, a própria, Circularidade, alacridade e ancestralidade. certo, pronto, realmente essas são as ideias, né, sobre as quais a gente desenvolve toda essa filosofia da ancestralidade do Exu, sim. O próprio nome de Exu, né, significa circularidade, né, significa rotação, movimento em expansão, né. Então, de acordo com com esses saberes tradicionais africanos, né, não só dessa tradição, né, iorubá, né, sudanesa, mas também banto, pensadores angolanos como Fouquial, né, eles vão dizer que, na verdade, e outro pensador moçambicano, né, o Severino Guenha, né, ele trabalha muito isso, a questão da circularidade como sendo uma condição, né, da sagacidade africana, e o Ampatebá, né, Amadou Ampatebá, ele vai falar sobre a tradição viva, esse é um texto fundamental, né? Essa tradição viva, ela significa exatamente que tudo que a gente percebe como acontecimento, não sei se posso dizer fenômeno, né, mas como acontecimento na vida, né, acontece em duplicidade, né? Então, que quando algo acontece aqui e é perceptível, né, existe um correspondente sobre esse acontecimento, sobre essa atuação, e alguém que está movimentando essa atuação numa outra dimensão, né, que geralmente é chamada de mundo... Oi? O que é isso? Não entendi, Emiliano. Em Libras, é isso aqui. Que na terra sim. como no céu. Pronto, né? Que para a cultura, enfim, para a tradição iorubá, né, é o Aie e o Orum, né? Exatamente isso, né? E que existe, na verdade, na condição de que a gente está aqui, de maneira imediata e correspondente, né? Um ancestral que nos está sustentando e que, ao mesmo tempo, nós o sustentamos. Então, o que é a vida? A vida é essa roda, é esse ciclo, né, contínuo, em que nós alimentamos o ancestral e o ancestral nos alimenta e nos sustenta por sua vez, né? Quando esse elo se quebra, quando essa correspondência se quebra, tudo se escangalha, tá? Então, nós estamos aqui porque os ancestrais convivem com a gente. Existem vários tipos, várias denominações, né? Na tradição Igbo, que é uma outra tradição da Nigéria, diferente dos Yorubá, existe essa mesma correspondência, né? Eles chamam de Xi, né? Xi, Shimu, né? Na tradição Banto, né? Vão chamar de Muntubai, né? E esse ancestral, né? Ele é responsável, ele é como se fosse, ele é o governante da nossa cabeça, né? Do nosso Ori, tá? Do que dentro do candomblé, da tradição iorubá, é chamado de Ori, né? Por isso é necessário alimentar a cabeça, porque a cabeça é exatamente o eixo em torno do qual, né, rodam esses ciclos, né, se sucedem esses ciclos, tá? Então, por meio da nossa cabeça, nós estamos ligados à nossa ancestralidade. E a gente só se mantém aqui sem enlouquecer e sem adoecer, porque o ancestral sustenta a gente. E correspondentemente, nós temos de alimentar, de reverenciar esse ancestral, porque ele precisa da nossa energia também. Então, é uma troca de energia, né? Então, enfim, as religiões de matriz africana vão explicar isso, né? Existe uma energia, um magnético animal que é preciso, que os espíritos precisam,
né? E essa é uma energia dos vivos, que a gente dá para os defuntos dão outras energias para a gente, né? De limpeza, de proteção, de fundamento, de firmeza. Então, sem essa sucessão da vida de um lado e do outro, né? E esses mundos estão interligados, eles estão, né? Não existe humanidade, tá? Então, a circularidade tem a ver com isso, com essa sucessão, né? Essa sucessão de ciclos e essa renovação constante da vida, né, entre os ancestrais, os que aqui estão e os que para aqui virão, né, que por sua vez também são os ancestrais. Então, nesse sentido, se fala em circularidade. E quem movimenta essa roda, né, não é ninguém menos do que Exu. Tá? Então, nesse sentido, a circularidade, né? A alacridade, né, a palavra alacre, né, é uma palavra do latim, né, significa feliz, né, alegre, né, melhor dizendo, alegre, vem de alegria, né, alacre, né, ou seja, a vida necessariamente ela tem um sentido como uma festa, né. Então, as transformações, os grandes acontecimentos e os grandes aprendizados, né, se dão em ocasiões de festas rituais, né, de liminaridade e de passagem, né, em que o corpo, ele é infundido, ele é, como é que eu posso dizer, o corpo recebe, né, energias para as quais ele está preparado, entende? Para que novos ciclos se abram. E esse é um motivo de comemoração, né? De memória aos ancestrais, em que se come, se bebe e se dança, né? E esses rituais acontecem porque as energias que movimentam, né, enfim, o que é necessário para o ritual, depende da alegria das pessoas, porque quando o que acontece com um, acontece com todos, né? Nunca é uma festa, enfim, como aqui no Ocidente, ao casamento de fulano, batizado de cicrano. Não, é sempre uma festa da comunidade. Então, é toda a comunidade, todos os ancestrais que participam, né, daquela abertura, daquela renovação de energia, né, e daquela possibilidade de se continuar existindo como família, como comunidade. Então, é o destino de todos, né, na verdade, que está selado naquela comunhão, naquela celebração. E, para isso, é necessário que haja essa energia da alegria, né, a alacridade. Então, circularidade e alacridade são uma coisa como a outra, né? E a ancestralidade, eu acho que eu já falei um pouco, né? Eu vou voltar a falar sobre isso, né, na disciplina que o senhor me chamou para dar aí na UES. Tá certo? Bom, com relação ao que o professor Nilo perguntou, né, o professor Eduardo Oliveira, ele vai dizer que essa filosofia da ancestralidade, de fato, ela pode servir como uma máquina de guerra, né? Na promoção de uma educação antirracista, decolonial, né, são expressões que ele usa, né, no sentido da gente reconhecer, né, e restabelecer cosmovisões ameríndias, né, e afro-brasileiras, né, na compreensão do que seria uma filosofia para a emancipação, né, do pensamento brasileiro, tá? Ele trabalha, então, essa coisa da filosofia da ancestralidade como uma proposta de descolonização do currículo de filosofia no Brasil. Tá aí, então, eles não dialogam muito, mas eles partem da mesma perspectiva, o professor Eduardo Oliveira e o professor Renato Nogueira, né? Mas eu acho que eles não dialogam muito entre eles, não. Enfim. Então, nesse sentido, o Eduardo Oliveira fala que essa filosofia pode ser uma máquina de guerra. Mas, ao mesmo tempo, né, essa filosofia, ela não é uma luta em campo, ela não é uma disputa em que você vai bater de frente com o racista, com o opressor, com quem está exercendo um cargo, né, quem é responsável, enfim, por deliberar uma grande quantidade de orçamento para ferrar ou contemplar o que é do seu interesse e ferrar o que é contrário ao seu interesse. Essa luta ela não se dá dessa forma, né? Existe uma sabedoria, né, isso está presente em todos os autores, em todas as coisas que eu tenho lido, né, que esse trabalho é um trabalho que se faz como quem faz macumba, né? E quem faz macumba não se apresenta, né? Quem faz macumba faz a macumba, né? Tá ali manipulando as energias, né? Tá ali, enfim, né? Invocando as forças, né? E está trabalhando de uma maneira em que tem, de uma certa forma, preservar de maneira mais imediata a sua vida, né? E as suas condições de sobrevivência, melhor dizendo. Então, essa máquina de guerra, ela não é um front, né? De um debate em que se fala de igual para igual. Existem outras armas aí, né? E essas armas, elas são muito mais sutis, e ela tem a ver exatamente com esse entendimento que eu comentava há pouco com o professor Emiliano, né? De se cultivar e de se fortalecer essa ancestralidade como uma garantia da permanência
né, desses corpos negros, né, no sentido dessa, não sei se pode dizer essa palavra, né, dessa promessa de vida, né, de renovação sempre acontecer, né, ela indefinidamente. A sagacidade, né, que você isso fala. tem a ver com a sagacidade, exatamente. Essa é a sabedoria do respeito dos mais velhos. Os mais velhos são mansos, os mais velhos, né, os sábios velhos, eles não têm esse furor da juventude de sair para o arranque, para o embate, né? As coisas são feitas de maneira sentida, né? Pensada, refletida e, sobretudo, consultando os ancestrais. Nada é feito sem se consultar os ancestrais. Nada é feito sem antes se dar de comer aos ancestrais. Então, antes de partir para uma briga aberta, muita coisa tem que ter acontecido antes. Então, é uma máquina de guerra? Sim. Mas e essa é uma expressão que ele só usa nesse livro, viu, professor Nilo? Tá? E esse texto é um texto mais antigo do professor Eduardo Oliveira, 2007, né? Então, depois ele não usa essa palavra máquina de guerra, né? Mas, enfim, se está continuamente numa guerra, mas não é uma guerra nos mesmos, né, com as mesmas armas, ou com a mesma disposição, ou com o mesmo poder de fogo, melhor dizendo, né? Entre aqueles que poderiam se considerar inimigos, né? Essa relação da inimizade, da necessidade da superação histórica de tudo, né, o que o racismo, o supremacismo, né, branco produziram, ela não se dá numa relação de inimizade como uma afronta direta, tá? Então, nesse sentido, tem muito mais a ver em cultivar uma vida, né, em que se reconhece o valor da ancestralidade, se alimenta essa ancestralidade e se ouve essa ancestralidade principalmente a partir da presença dos mais velhos, né, e não do ímpeto, né, do arroubo, melhor dizendo, da juventude, né? Eu acho que é isso. Qual foi a outra pergunta? Eu esqueci. Professor Emiliano, me ajude. Não estou me lembrando. Eu só queria... A Rita, tu tá mantendo porque a Carla levantou uma questão. A professora Carla falou sobre a controvérsia da origem da filosofia, né? Não foi isso, professor? Sim, pelo professor Renato, que pelo menos no início ele colocava essa questão. Esse vale a pena. Até hoje. Isso aí isso é a coisa mais fundamental da vida dele. É isso aí. Né? Sim. O professor Renato Nogueira, né, ele vai trazer uma série de pesquisadores, né, enfim, o Sheikh Anta Diop, o George James, né, o Rotundi, né, o Antoni Appiah, né, exatamente para dizer que essa filosofia que nós conhecemos, né, como um legado, né, um milagre, né, grego, na verdade, é algo usurpado, foi roubado, né. Essa filosofia originalmente é uma filosofia africana, né, e não só uma filosofia egípcia que a gente considera, enfim, das dinastias e tal, mas uma filosofia, né, que vem do Alto Nilo, né, ou seja, ela é sudanesa, ela é etíope, né, e ela tem uma forte influência nas escolas, enfim, né, de sabedoria do Egito Antigo, e é a partir desse legado que começa o que se entende, o que se criou, o que se forjou, né, na cultura política, né, em torno da necessidade do entendimento de uma ética para a organização da vida política na polis. Então, trata-se, de acordo com esses autores, ele faz o sentido da pesquisa dele toda é dizer que essa filosofia, de fato, é sim um legado roubado. E o que se entende como filosofia não pode ser admitido como sendo uma invenção grega, né, e que isso tem a ver com o racismo, e que isso foi algo disseminado muito mais a partir da modernidade do que propriamente da antiguidade, que a gente conhece, né? E aí ele tem uma leitura, né, dos próprios diálogos de Platão, né, da própria Carta Sétima, para a gente entender que essa tradição oral, né, é onde a filosofia nasce, é de onde ela vem, né, e de que o berço disso não é nada helênico, que isso tem a ver com saberes tradicionais africanos, né? Então, isso é o sentido da vida dele, né? E eu, pessoalmente, me filio a esse entendimento, eu tenho esse entendimento também, professora Carla. E a gente pode voltar a debater sobre isso depois. Mas só em relação à palavra, porque, claro, que não é novidade, né, para a própria, daqueles que discutem ali na filosofia, os helenistas, que muita coisa do que apareceu como conhecimento na Grécia veio da Babilônia, do Oriente, do Egito, né? E a formação dos alemães, isso aí já, enfim. Então, os franceses, principalmente, né? Vernon,
Enfim, várias existe discussões. uma controvérsia, professora, entre dois filósofos, né? O Rontundi e o Antônio Apiá, né? É sobre o status, se de fato existe o que a gente pode classificar como uma filosofia africana. O professor Renato Nogueira, ele é muito específico, ele é muito taxativo com relação a isso. Olha, existe uma disputa, um lugar de poder, né? E não existe, por exemplo, o departamento de pensamento tradicional, existe departamento de filosofia, né? A filosofia ela está instituída como, né, uma área do conhecimento, né, que recebe investimentos e que tem um reconhecimento da sociedade. E é nesse lugar de disputa, né, que o pensamento negro, o pensamento africano e afro-brasileiro, né, tem de entrar, né, e de debater, assumir o seu lugar, né, e ter o seu reconhecimento devido, que foi usurpado, foi roubado pela história, de acordo com as evidências todas das pesquisas que ele traz, né? O Antônio Apiá, ele vai dizer, olha, não tem necessidade da gente chamar isso aí de filosofia africana, né? Porque isso seria, na verdade, como a senhora está mais ou menos pensando, acredito, né? Isso, na verdade, seria um desserviço, né? Por que a gente ter que ter essa legitimidade a partir da referência do colonizador? Por que esse pensamento ele não pode, né, ter o seu reconhecimento a partir do que, enfim, das suas próprias referências, né? E o Rontundi vai dizer, olha, filosofia africana nada mais é do que os próprios africanos pensam e produzem sobre o conhecimento que têm de si mesmos, né, da sua vida, da sua condição de ser e estar no mundo. Isso é filosofia africana. É filosofia produzida a partir de referenciais africanos e por africanos, né, e afrodescendentes. Isso é filosofia africana, né? E isso merece um lugar de destaque e de reconhecimento como qualquer outra filosofia, né? A filosofia ela não pode ser um pensamento simplesmente branco, né, europeu, né, de interpretação, né, de comentário, de nota de pé de página de autores e de pensadores europeus. Existem questões, né, que têm a ver com a ontologia, com a ética, com a política, com a estética, né, que são de referenciais africanos e que são desconhecidos, são invisibilizados, e que precisam ser trazidos, discutidos, valorizados pela academia. Então, nesse sentido, o professor Renato Nogueira, né, a partir da perspectiva do professor Rontundi, né, vai dizer que existe filosofia africana, sim, existe filosofia afro-brasileira, sim, e o que não existiu até hoje foi o lugar de reconhecimento e de presença dessa filosofia por causa do racismo da filosofia, porque a filosofia ela é essencialmente racista, né? E os pensadores, os filósofos que deram esse lugar que hoje a gente reconhece a filosofia, a partir da modernidade, todos eles são racistas, né? Numa época, obviamente, em que o racismo era praticamente algo, né, cientificamente referendado, mas eram racistas, né? E se posicionavam de maneira racista em todos os seus escritos. Então, isso tem que ser visto, isso tem que ser criticado, né? Sem que se deixe de reconhecer o valor da contribuição desses filósofos modernos europeus, mas todos eles falam a partir de uma pauta, né, de uma condição, de uma base de entendimento que é racista, né, e de representação de mundo que é racista. Então, é necessário, né, ter um lugar, né, para o contraponto disso, e esse lugar pode ser o lugar de uma filosofia afro-brasileira antirracista, né, que a partir de autores, a partir de pesquisa em ontologia, em ética, em estética, em política, né, traga essa produção extensa que já existe, que é totalmente desconhecida, e produza novos, a partir da experiência dos negros, do movimento negro aqui no Brasil, né, que estabeleçam essa crítica, e essa é a condição de se mudar um pouco, né, esse distanciamento, né, do ensino, da pesquisa e do currículo de filosofia no Brasil, que é algo que simplesmente não chega para a juventude, que não diz nada à juventude, né, de um modo geral. A filosofia ela é vista como algo distante, como algo elitista, pedante, arrogante, né, de difícil compreensão e acesso. Então, por que será? Será que é só porque é muito difícil pensar, e pensar não é algo para, enfim, né, quem tem uma descendência africana, né, que é o que se entendia no século XX, século XIX. Desculpe interromper, achei perfeito e estou mais do que convencida, mas então tem uma briga acadêmico-política nisso, né, Renato Nogueira de reconhece visibilidade, etc. Mas a minha dúvida era bem menor, assim, era só em relação à palavra, e quando a gente fala em saberes, a gente não está falando de filosofia exatamente, né? É uma outra afirmação, eu acho muito melhor, inclusive, do que aquilo que se afirmou como filosofia, né, naquele momento de crise até do sistema político que tinha sido inventado e tal. Mas, assim, eu entendo o que se quer, né? Eu entendia também com o que Renato tinha dito, mas eu ficava só perguntando, será que vale a pena a briga? Vale, você acabou de me convencer, pronto. Em termos de projetos de educação, etc., assim,
e para também mostrar que o racismo é existente. Perfeito. Obrigada. Que é isso, professor, eu que agradeço. Desse ponto de vista, digamos assim, africanista, tem uma editora chamada Anansi, né, que remonta aí às divindades africanas e tal, Anansi, que ela publica livros nessa perspectiva africanista, né, inclusive com finalidades polêmicas, né, nesse debate, por exemplo, da origem da filosofia, né. Então, eles não só debatem a questão, mas Professor como eles Nilo, publicam textos. Pode continuar, eu estou lhe ouvindo. Eu vou só pegar um Oi. livro aqui, mas eu estou ouvindo o senhor, Tá. viu? Tranquilo. Eles publicam textos de origem africana, né, egípcia principalmente, etíope, para confrontar esse debate, né, para fornecer uma espécie de subsídio para esse debate. Eu queria só fazer um breve comentário da questão do quilombo. Quando os livros didáticos começaram a ter que falar dos quilombos, né, do quilombo, né, na verdade, eles fizeram... Olha a manobra, como ela é de uma crueldade que me espanta, sabe? Mas é ardiloso isso também, né? Só se falava do quilombo de Palmares. Então, o que os livros didáticos, ali por volta do início dos anos 80, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a dedicar uma parte dos capítulos, né, dedicados à história colonial brasileira, eles passaram a falar do quilombo de Palmares. Né? E ao falar do quilombo de Palmares, eles invisibilizavam todos os outros quilombos. Né? Então, o que acontecia? O aluno do ensino fundamental, do ensino médio, naquela época tinha outro nome, né? Primeiro grau maior, primeiro grau menor, segundo grau, aquela coisa toda. Ele saía do ensino, dessa faixa de ensino dele, achando que tinha tido um quilombo na história brasileira, que era o quilombo de Palmares. E nada mais tinha acontecido depois daquilo ali, porque era a única coisa que os livros traziam. Isso era de uma crueldade assim, impressionante. O IBGE reconhece, se eu não me engano, 5.972 comunidades remanescentes de quilombos. Se são comunidades remanescentes de quilombo, a gente tem que pensar que tem uma série de quilombos que não deixaram remanescentes, né? E deixaram, mas não estão reconhecidos. Então, a gente tem aí... Que devemos desconfiar que foi a maioria, né? É impressionante, né? Assim... É muito hábil, né? Sim. Esse trabalho político, educativo, ideológico, né? Ele foi muito hábil para mascarar as coisas de uma forma, mesmo quando ele apresenta, ele mascara, ele esconde, né? E ele elimina. Né? Quer dizer, no Rio de Janeiro, que é uma história parecida... Oliveira Viana disse que é um aparelho de seleção e eliminação. Bom, eu estou falando de Oliveira Viana porque ele não é de esquerda, não. Fazer É as um obras pensador do Porto conservador. Maravilha, um conservador. Quando eles foram fazer a obra do Porto Maravilha lá, que eles desencavaram o porto de tráfico de escravizados antigo, né? E que levou ao descobrimento do cemitério dos chamados Pretos Novos, né? Que gerou uma ONG que trabalha com a arqueologia, com a antropologia desse espaço, e que na época que o Crivella foi prefeito do Rio de Janeiro, não à toa ligado a essas igrejas de negócios, né? Eu não chamo isso de igreja cristã, nem pentecostal, nem nada, são igrejas de negócios. A pequena verba que eles tinham foi tirada, né? O que quase inviabilizou a continuidade da pesquisa. Exato, isso foi na mesma época, ele fez isso mesmo como uma... Eu sei assim porque eu morei, quando criança, lá no bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro, eu me criei lá. E aí isso foi na mesma época que ele estava querendo fazer o mapeamento das comunidades de terreiro, ali do centro do Rio de Janeiro, né, da região do Porto, né? E aí, não, aqui você não vem, não, ninguém quer que você... a gente não quer que ninguém ache a gente aqui, né? E aí, meio que com uma represália, lá, o secretário dele de Cultura fez isso aí, tirou, né, tem lá um subsídio, né, que é dado ao Instituto dos Pretos Novos. Foi nessa época aí, né? Lógico que ninguém quer ser mapeado por um governo essas comunidades não querem ser mapeadas, na verdade, né? Ainda mais por um governo do Crivella, né?
Enfim, era só para mostrar os livros, né? Os pesquisadores são muitos, né? Que o professor Renato Nogueira se baseia, né? O Joseph El-Moreb, o Sheikh Anta Diop, né? O Joseph El-Moreb, eu tenho o livro dele, Filosofia Africana Ontem e Hoje, né? E eu tenho esse aqui, esse é o principal, o Stolen Legacy, do George James, né? Ele vai exatamente explicar como essa filosofia platônica, né, que ficou para nós como um legado de uma tradição platônica, na verdade, nada mais é, né, do que o Ptahotep fazia, né, um Tenfré, né, aquele julgamento da deusa Maat, né, sobre a palavra bendita, né, a palavra bem falada, né, bela e justa. Então, isso é o que distinguia uma pessoa que tinha um certo modo de vida que era considerado louvável, né, aos olhos dos deuses, né? Então, esse modo de falar, de articular, de falar de uma maneira bela e justa, né? Isso, na verdade, foi o que ficou como um legado platônico, né? E que seria entre nós, para nós aqui, a origem do que a gente conhece como filosofia, a partir de Sócrates, né? Então, ele trata disso nesse livro aqui. Então, é mais ou menos daqui, do Sheikh Anta Diop, do Joseph El-Moreb, né, que o professor Renato Nogueira parte, né, para, enfim, trazer as evidências de que essa filosofia, né, com o seu certificado de nascimento ocidental, né, na verdade é uma apropriação, né, das escolas filosóficas do Egito, né, e do Sudão e da Etiópia também. Professor, eu tenho que ir embora, professor. Então, encerre a reunião. Isso é o senhor que é o dono aí do negócio, Eu professor. sou O senhor dono que abriu, só do meu o senhor tem que fechar.